Graça e paz, amados irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para expor ao seu coração as Escrituras Sagradas. Meu nome é Rodrigo, eu sou missionário na cidade de Canoinhas, aqui no estado de Santa Catarina, e eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia nesse momento e abri-la em Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, pois hoje eu quero falar com você sobre o assunto desse texto. Eu quero falar sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. É exatamente esse milagre extraordinário que o nosso Senhor e Salvador Jesus realizou. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, diz assim: a palavra do Senhor. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora esta multidão, para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos, dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e ele os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram e recolheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Muito bem, que milagre extraordinário. Nós estamos em Mateus capítulo 14, nós já vimos sobre a morte de João Batista. Hoje eu quero compartilhar com você essa primeira multiplicação que o nosso Senhor realizou. Pois bem, esse é o único milagre à parte da ressurreição de Jesus que é narrado pelos 4 evangelhos. Exatamente. Os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, colocam o registro desse episódio extraordinário imediatamente depois da morte de João Batista. Por exemplo, Mateus, ele afirma que o milagre aconteceu num lugar no deserto. Marcos nos informa que, em virtude da agenda congestionada dos discípulos e da morte de João Batista, Jesus tomou a decisão de sair com seus discípulos para um tempo de descanso no lugar deserto. Está lá em Marcos capítulo 6. O evangelista Lucas diz que esse retiro ocorreu numa cidade chamada Betsaida. Está lá em Lucas capítulo 9. E o evangelista João diz que o ocorrido se deu no monte, João 6,3. Fica evidente que esse monte ficava próximo de Betsaida e que o lugar era deserto, uma vez que por ali não havia como comprar pão para aquela multidão. Pois bem, eu quero trazer para você, ao seu coração nesse momento, que neste milagre extraordinário, o nosso Senhor Jesus alimenta uma multidão faminta. E hoje nós aprenderemos 5 lições. 5 lições muito importantes para o nosso coração. E antes de entrar nessas lições, antes de apresentar para você essas 5 lições que está no texto sagrado, quero deixar bem claro que nesse relato registrado pelos evangelistas está extremamente claro a exatidão do milagre realizado por Jesus. Não houve nenhum compartilhamento de alimentos entre a multidão que viabilizasse alimentar toda aquela multidão, como interpretam alguns liberais. Alguns liberais que não creem
no ato sobrenatural que a Bíblia nos relata, eles dizem que a multidão guardavam comida e eles foram compartilhando um com o outro de tal modo que 5.000 pessoas foram alimentadas. Não é verdade. Nesse texto a gente vê uma intervenção sobrenatural de Jesus nesse caso. Bom, 5 lições eu quero te apresentar nesse momento. Primeira lição, eu quero falar sobre o cuidado de Jesus com os seus discípulos. Olha o verso 13 na sua Bíblia, quando diz assim, a parte A. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. Exatamente. Em virtude do esgotamento dos discípulos e da tristeza por causa da morte de João Batista, Jesus sai com eles para um lugar deserto, para um tempo de refrigério. O professor Itamir Neves destaca 3 razões porque Jesus se retirou para um lugar deserto. Pois bem, primeiro, Jesus era humano e também necessitava de descanso. Ele estava esgotado. Jesus queria afastar-se para também não correr o risco que João Batista correu, porque diz o verso 1 de Mateus 14 que a fama de Jesus se popularizou em toda aquela região. E ao aproximar-se cada vez mais da cruz, ele sabia que deveria conversar mais com Deus sobre os homens do que falar de Deus para os homens. Jesus se retirou para poder descansar e dar um descanso aos seus discípulos. Esse foi o cuidado pastoral que Jesus tinha com os seus discípulos. A segunda lição que vos apresento nesse momento é sobre a compaixão de Jesus pela multidão. Olha o verso 13 e 14 na sua Bíblia, na parte B do verso 13, diz assim: E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. E o verso 14 diz assim: Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Interessante que aquela multidão, eles viajaram grandes distâncias por terra para chegar ao local isolado onde Jesus chegou de barco. Eles foram acompanhando Jesus em várias distâncias. E é interessante que o verbo compadecer-se aqui no verso 14, ela expressa no Novo Testamento o grau mais elevado de simpatia pelo que sofre. Denota uma preocupação profunda que se traduz em auxílio ativo. Essa palavra significa literalmente condoer-se por dentro. E é muito mais forte do que a simples solidariedade. Trata-se de um termo usado 6 vezes nos evangelhos. Por exemplo, em 2 ocasiões, Jesus compadeceu-se ao ver a multidão faminta. Está em Mateus capítulo 14 e Mateus capítulo 15, na segunda multiplicação. Jesus compadeceu-se ao ver os 2 cegos de Mateus capítulo 20. Jesus compadeceu-se ao ver o leproso em Mateus capítulo 8. Jesus compadeceu-se com o sofrimento da viúva de Naim em Lucas capítulo 7, verso 13. Jesus, ele toma 3 atitudes para suprir a necessidade daquela multidão. Olha só, preste atenção. Primeiro, ele ensinou a multidão acerca do reino de Deus. Esse ensinamento está lá em João capítulo 6. Isso é, ele supriu a necessidade da mente. Segundo, ele curou os enfermos, porque aqui no verso 14 diz que ele cura aqueles enfermos. Isso é, ele supriu a necessidade física. E terceiro, ele alimentou a multidão, supriu a necessidade física, mas aquele pão era um símbolo do pão do céu. É isso. Jesus se compadece e ele supre a necessidade daquela multidão. A terceira lição que eu vos apresento
Eu quero falar sobre a incapacidade dos discípulos. Olha o verso 15 na sua Bíblia, quando diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada, manda embora as multidões, para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Exatamente. Depois de um dia intenso, os apóstolos querem despedir a multidão. Eles se sentem impotentes diante da situação e, preocupados, fazem algumas sugestões ao nosso Senhor. E eles viam 4 dificuldades. Olha as dificuldades que eles viam. Primeiro, o local era deserto. Exatamente. O local era deserto, não era perto de uma cidade, não havia ali nenhuma mercearia, nenhum local que eles poderiam adquirir alguma comida. A hora já estava avançada, é a segunda dificuldade. Exatamente. O deserto durante o dia é muito quente, mas à noite é muito fria e tem várias víboras venenosas. A terceira dificuldade que eles viam, havia uma grande multidão. Um povo muito grande. De tal maneira que o pastor Charles Spurgeon destaca que o Senhor tem pensamentos mais nobres do que esses. Ele mostrará sua generosidade real à faminta multidão. A quarta dificuldade que os apóstolos viam, eles não tinham recursos para suprir a necessidade da multidão. Exatamente. Eles não tinham recursos necessários para suprir toda aquela multidão. Estas eram as dificuldades que estavam diante dos olhos dos apóstolos. Mas em quarto lugar, a quarta lição que vos apresento, eu quero falar sobre a ordem de Jesus. No verso 16, olha só que Jesus fala, olha aí na sua Bíblia. Diz assim: Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Exatamente. Jesus ordena que os apóstolos alimentem a multidão. A ordem é perturbadora. Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer. Os apóstolos foram confrontados por 3 problemas. Olha só, primeiro problema, era uma grande multidão. Era uma grande multidão, além de homens, mulheres e crianças. Era uma grande multidão. Segundo problema, os apóstolos não tinham onde comprar pão. O deserto estava longe da cidade, estava longe dos centros urbanos, centros comerciais que vendiam comida. Estava muito longe, era um problema muito grande de logística, não tinha como providenciar alimento para aquela multidão. E terceiro problema, os apóstolos não tinham dinheiro suficiente. Exatamente, eles não tinham dinheiro o suficiente para alimentar aquela multidão. O pastor Charles Spurgeon, ele é oportuno quando escreve: é bom que saibamos quão pobres somos e quão longe estamos de ser capazes de satisfazer as necessidades do povo ao nosso redor. Exatamente. Os apóstolos foram incapazes de suprir essa necessidade. A quinta lição que vos apresento nesse momento é sobre o milagre realizado por Jesus. Olha só, a partir do verso 18, o milagre de Jesus. Diz assim, ele disse: trazei-me aqui os pães e os peixes. O verso 19 diz assim: depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram e recolheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Exatamente. Jesus, antes de operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele toma 6 medidas pedagógicas. Exatamente. Quero falar rapidamente dela. Primeiro, é preciso saber
quais são os recursos disponíveis. Exatamente. O que os apóstolos tinham? Somente 5 pães e 2 peixes. Exatamente. O apóstolo André descobriu um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Exatamente. Está lá em Marcos, capítulo 6. O milagre de Deus acontece quando o homem decreta sua falência. Exatamente. Segundo, é preciso colocar o pouco que se tem nas mãos de Jesus. Eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus deseja que entreguemos em suas mãos o que possuímos. Ele fará que o pouco seja suficiente para muitos. Não podemos fazer o milagre, mas podemos levar o que temos e colocá-los nas mãos de Jesus. O garoto entregou seu lanche a André, e este o levou a Jesus, e Jesus o multiplicou. A terceira lição que Jesus ensina aqui é preciso organização para que todos sejam atendidos. Está no verso 19. Ele pede para todo mundo se assentar na grama, porque com certeza era época de primavera, a grama estava bem estabelecida. Mas aprendemos o seguinte: o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele criou o universo com ordem. Exatamente. Até o culto precisa ter ordem. Está lá em 1 Coríntios 14:40. Quarta lição pedagógica que Jesus ensina: o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos devem repartir o pão. Está no verso 19, que quando Jesus deu graças e deu aos discípulos, eles começaram a repartir aquele pão. Exatamente, a repartir. Jesus ensina seus discípulos onde eles devem esperar os suprimentos da graça, erguendo os olhos ao céu. Somos cooperadores de Deus. O milagre vem de Jesus, mas nós é que repartimos com a multidão. Mais uma vez, Charles Spurgeon diz que Jesus é o anfitrião da festa e nós somos os seus garçons. A quinta lição pedagógica de Jesus é o seguinte: o alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. Exatamente, o verso 20 diz que eles se fartaram, e além de se fartarem, sobraram cestos cheios de pães e peixes. Assim como Deus alimentou o povo com maná no deserto, agora Jesus está alimentando a multidão. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva está agora multiplicando os pães e os peixes. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho está agora exercendo o seu poder criador para multiplicar os pães e os peixes. A sexta lição pedagógica que Jesus nos deixa: não se deve desperdiçar a provisão divina. Está aí no verso 21 da Bíblia, quando diz: os que comeram foram cerca de 1.000 homens, além de mulheres e crianças. E no verso 20 diz que eles recolheram 12 cestos cheios com pedaços que sobraram. Exatamente. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. A provisão é fruto da graça de Deus. Não podemos desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado. Pois bem, Jesus realizou um milagre. Ele demonstrou o seu poder criador. Ele demonstrou o seu poder provedor. E ele demonstrou o seu poder salvador. Exatamente. E Jesus multiplicou aquele alimento para aquela multidão. E lá em João capítulo 6, verso 35, depois que Jesus realiza esse milagre, no dia seguinte, ele está com a multidão de novo, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Esse é Jesus, o único que pode satisfazer a nossa alma. Eu quero terminar com algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, cuidado com o esgotamento. Procure descansar. Jesus, com uma agenda pesada, ele se retirou para descansar. Segundo, Jesus tem compaixão de você. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece.
Terceira aplicação, reconheça a sua incapacidade diante de alguns problemas. Os apóstolos foram incapazes de resolver aquele problema. Nós também somos. Quarto, obedeça a ordem de Jesus, mesmo diante de poucos recursos. Obedeça. E quinto, experimentamos o milagre de Jesus quando reconhecemos a nossa incapacidade e confiamos plenamente em seu poder. Exatamente. Precisamos confiar em Jesus. Bom, sabendo disso, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, a nossa incapacidade e sabemos o quanto nós necessitamos de ti. Ó Deus, que o Senhor use o pouco que temos em nossas mãos e que o Senhor possa multiplicar para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho e venham conhecer a Jesus como o único Salvador. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ser usado por Ti, mesmo tendo pouco em nossas mãos. O Senhor o torna suficiente para alcançar muita gente. Nós te agradecemos pelo privilégio, pela Tua provisão sobre as nossas vidas. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, que Deus os abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.